A mudança da televisão analógica para digital vai ser feita em 5 fases durante 6 semanas. Até 26 de abril, todas as antenas terão o sinal analógico desligado. Inicialmente, a Anacom previa realizar o apagão total em apenas um dia, mas agora, perante a dificuldade de muitas famílias portuguesas, a transição vai ser feita por etapas. A passagem para a televisão digital terrestre tem levantado dúvidas e também receios. Fora destas preocupações ficam os que têm televisão por subscrição. Nosso convidado, Eduardo Cardadeira, administrador da Anacom, a Autoridade para as Comunicações. Olá, Viva, muito boa noite. Obrigada por ter vindo ao Grande Jornal. Voltaram atrás nas datas do apagão, afinal não estava tudo pronto? De maneira alguma. Não? As datas que estavam fixadas eram dia 12 de janeiro para iniciar o processo de desligamento do sinal analógico e prolongavam-se até 26 de abril. Essas datas mantiveram-se exatamente. Não houve aqui grandes alterações? Não, apenas o que houve foi, no caso específico do desligamento da faixa litoral, houve uma concretização da forma como vai ser feito o desligamento dos emissores que já estavam identificados e dos retransmissores que foram identificados há mais de um ano e meio à volta disso. E por isso apenas se fez foi uma concretização da maneira como se ia fazer esse desligamento. Reajustamento. Um ajustamento. E porquê esse reajustamento? Como ficou explícito na nossa deliberação, tem a ver essencialmente com o facto de verificarmos que a maior parte da população que estava a fazer a migração, das famílias que estavam a fazer a migração, o ter feito de forma muito concentrada no tempo. Aliás, vinhamos a alertar para isso. Ou seja, tudo à última hora, tudo à portuguesa, como normalmente se diz? Foi um pouco isso. Aliás, o resultado dos inquéritos que fizemos nas últimas semanas, por isso fizemos um inquérito na primeira quinzena de dezembro e fizemos um inquérito na semana passada, na primeira semana de janeiro, e o que verificámos é que cerca de metade das famílias que tinham que migrar para a televisão digital terrestre tinha feito essa migração até ao início de dezembro e que na semana passada já tínhamos 70% das famílias que tinham que migrar com a migração feita e declaravam ter a intenção de migrar mais 20%. Ou seja, nós teremos no final desta semana cerca de 90% das famílias que necessitam de migrar com a migração feita, ou seja, estamos a concentrar em 4, 5 semanas cerca de 40% das famílias que necessitam de migrar. E os serviços estão preparados para essa concentração, para tantos pedidos à última da hora? Foi exatamente por isso que decidimos fazer esta migração estendida ao longo de 6 semanas, para haver maior capacidade de dar resposta a situações que inevitavelmente podem surgir pontualmente aqui ou lá. Que situações é que prevêem que venha a acontecer a partir de quinta-feira? Tem havido algumas situações de famílias que adquirem o equipamento, mas por alguma razão técnica específica do seu local, às vezes há condições muito próprias do relevo ou até do urbanismo da zona que criam dificuldades de recepção. Outras famílias que por engano, acabam por adquirir equipamentos de codificação TDT estando numa zona de recepção satélite, ou às vezes, pura e simplesmente, as condições de recepção, a sua antena ou os cabos que estão instalados já estão degradados e há necessidade de substituição da antena. Por isso, há sempre algumas situações pontuais. E essas situações pontuais? Não tanto dúvidas. Não? Às vezes são situações técnicas das condições de recepção e o que nós temos vindo a fazer é, em todos os casos que nos chegam, concretos, identificados, com moradas, com cidadãos em concreto, fazemos deslocar equipas técnicas ao local. Nós, a própria Portugal Telecom, tem a obrigação de assegurar essas condições e por isso também sabemos que fazem deslocar algumas equipas técnicas ao terreno no sentido de avaliar exatamente as circunstâncias. Como se compreenderá, com as famílias a migrar todas de forma muito concentrada no tempo, reduz essa capacidade. Essa migração é realmente porque é panágio dos portugueses fazerem as coisas à última da hora ou porque não estavam devidamente informados? Passou de um lapso de tempo elevado para que as pessoas soubessem exatamente o que ia acontecer? Nós penso que já esclarecemos isso suficiente. De facto, no inquérito que realizámos no início de dezembro, tínhamos 95% das famílias que necessitavam de migrar a conhecer o que era a TDT, 95% das famílias a saber exatamente o que é que necessitavam de fazer para migrar para a TDT. Esse universo, qual era o universo? Estávamos a falar das famílias localizadas na fase 1, por isso nesta faixa litoral do território continental, e apenas das famílias que necessitam de migrar, por isso excluindo todas aquelas As pessoas que vivem, por exemplo, em aldeias espalhadas pelo país, essas estão informadas sobre o que vai acontecer? Podem ficar sem televisão nos próximos tempos? O inquérito é um
inquérito com representatividade estatística para todo o universo de análise. Claro. E, por isso, mostrou um elevadíssimo nível de conhecimento da população. Mas também tem margem de erro. O que, aliás, já acontecia, repare, nas zonas piloto, onde se fez as migrações, nos 3 pilotos, também se conseguiu atingir níveis muito elevados de comunicação. Como é evidente, isto não significa que não haja aqui ou acolá algumas franjas da população, ou algumas zonas em que haja maior dificuldade. E há várias franjas da população que vão ficar sem televisão? Por exemplo, nesta primeira fase. A nossa convicção é de que haverá seguramente, se calhar, alguns milhares de famílias que temporariamente podem ficar sem televisão com o desligamento. O seu temporariamente pode não ser o mesmo que o meu, não é? Com certeza, mas depende um bocadinho da atitude de cada família. De qualquer das formas, se nós olharmos ao ritmo a que tem sido feita a migração, o que nós verificamos é que houve centenas de milhares de famílias que conseguiu migrar num mês. Sim. E por isso, à partida, é possível que essa migração se faça em poucas semanas. E por isso concluir todo o processo de migração em poucas semanas. Insisto, haverá sempre algumas famílias, alguns grupos menos informados, mais afastados da informação, que poderão não estar totalmente informados ou poderão ter algumas dificuldades adicionais. E por isso mesmo o que a Anacom tem vindo a fazer agora nas últimas semanas, e está a concentrar os seus esforços nesse sentido, é em ter ações específicas de informação para grupos ou para zonas onde se possa identificar. Tipicamente aquelas zonas onde a cobertura de televisão digital terrestre é menor, onde a penetração de serviços de televisão paga é menor e por isso há uma maior percentagem de famílias a necessitar de migrar e por isso temos um conjunto de ações em curso para fazer, no fim de contas, uma informação mais fina. Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas vão ter que migrar? Nós estamos a falar de a necessidade de migração nesta primeira fase de cerca de 850 mil famílias que necessitam de fazer a migração para a TDT nesta primeira fase. E depois teremos a nível nacional, até 26 de abril, cerca de 1.200.000 famílias que necessitam de fazer a migração. O descodificador de satélite só pode ser da PT? O sistema de recepção por satélite apenas... Há um kit ali exclusivo da PT? Sim, o kit apenas pode ser vendido pela Portugal Telecom. E há duas razões essenciais. Uma primeira prende-se com a fraude, com o controle de fraude. Como é sabido, em todos os países, e em Portugal também aconteceu quando havia recepção, quando se iniciou a recepção de serviços de televisão paga por satélite, que se o cartão, que no fim de contas tem o código para desencriptar o sinal que é recebido de satélite, se esse cartão andar a circular ou for vendido autonomamente, há um muito maior risco de fraude na possibilidade de venda de equipamentos ou de réplicas desses cartões. E por isso o que é que se faz hoje em dia é que na recepção por satélite existe um emparelhamento entre o cartão e o equipamento. Por isso aquele equipamento só funciona com aquele cartão. E por isso não é fácil... Mas isso é um monopólio ou uma empresa? Não, ouça, não é uma questão de ser um monopólio ou uma empresa, é uma questão de que se não fizesse assim, o risco de fraude com estes temas seria tremendo. Mas há uma razão adicional, é que o preço desses kits é um preço que está regulado, é um preço que está controlado pela Anacom, no sentido de assegurar que quem está a comprar o kit não vai pagar mais do que quem necessita de comprar um descodificador para receber a televisão TDT. E por isso, para garantir essa equivalência de preços, e como é sabido, ainda na semana passada, o preço desses kits baixou para 40 euros, por isso o valor que o cidadão tem que suportar é 40 euros, que é o valor médio dos descodificadores TDT. Ora, para se conseguir montar um sistema que assegure que os cidadãos não pagam mais do que esse valor, é compreensível que não se pudesse ter os equipamentos à venda em qualquer ponto de retalho. E por isso, de facto, neste tipo de situações, é necessário haver algum controle da forma como é vendido o equipamento. Mas esse critério também foi utilizado para outros tipos de descodificadores ou não? Repare, nos descodificadores TDT não há necessidade, por uma razão simples, porque de facto qualquer equipamento serve, não há necessidade de desencriptação de qualquer sinal que esteja codificado. Só em concreto, porque o sinal de satélite está a transmitir não só os canais de acesso gratuito, mas está a transmitir todos os canais de televisão paga e por isso é necessidade, no fim de contas, filtrar essa informação que vem do satélite de maneira a que as pessoas que recebem a televisão por satélite, neste caso essa televisão grátis por satélite, o possam fazer apenas para aqueles canais e não para os canais que não estão a subscrever. Mais tarde, algumas entidades virem a ser acionadas exatamente por terem tido uma atitude monopolista.
Ouça, as regras da concorrência têm que ser respeitadas por todas as entidades que estão no mercado, seja no mercado das comunicações, seja em qualquer outro mercado. E mas há aqui uma situação de monopólio. Eu não lhe chamaria isso, porque repare... Quando uma empresa tem um exclusivo? Mas repare, há uma única empresa que tem a rede de televisão digital terrestre em Portugal por ter concorrido a um concurso público internacional. Essa empresa concorreu, ganhou o concurso e tem a obrigação de ter essa rede. Por isso, de facto, só há uma empresa que pode ter essa rede. E tem que assegurar que todos os cidadãos têm acesso ao sinal, seja por via TDT, seja por via de satélite. Por questões técnicas e para cerca de 120 mil famílias apenas que necessitam de receber o sinal por satélite, apenas a Portugal Telecom vai ter que controlar a venda desses equipamentos e vender esses equipamentos. E esse é o custo, a PT vai cobrir cerca de 90% do território, não é? Agora, 100%, insisto. Há uma cobertura de 100% da população por serviço de televisão gratuito, com os 4 canais de acesso gratuito. E no caso do Açores e da Madeira, com mais um canal, RTP Açores ou RTP Madeira. 100% da população está coberta. Ao contrário do que acontecia com a televisão analógica, em que cerca de 10% da população ou não via algum dos canais ou via em más condições a televisão. Agora o que temos é 90% da população coberta com o sinal de televisão digital terrestre e os restantes 10% com um meio complementar, que é o satélite. Portanto, e prevê que poucas pessoas fiquem com um verdadeiro apagão em casa? Ouça, haverá seguramente, como houve em todos os países, algumas famílias que temporariamente... Quais são as zonas mais problemáticas onde isso poderá acontecer? Depende muito, sabe que não se consegue identificar, do ponto de vista técnico, com rigor, o Conselho X ou o Conselho Y, onde há um problema adicional. Agora, nós conseguimos identificar cerca de 50 conselhos em que, por uma conjugação de fatores, e conjugação de fatores tem a ver com a penetração dos serviços de televisão paga, com o nível de cobertura de televisão analógica que existia, com o nível de cobertura de televisão por televisão digital terrestre que existe, com o próprio nível etário da população, etc., que naturalmente merecem a nossa atenção particular em termos de comunicação e por isso mesmo é que uma das ações que estamos a fazer envolve os Correios, os CTT, e por isso temos estado a fazer várias ações de formação com os carteiros e com os funcionários do CTT para que nessas zonas possa haver um apoio de proximidade maior, envolvendo também as autarquias, envolvendo vários parceiros locais. Municípios que muitas vezes são criticados, estão neste processo todo a ser criticados, a ser alvos de críticas, por terem reagido demasiado tarde, segundo alguns, esta situação ao apagão analógico. Agora, também eu gostava de ouvir a sua opinião, em concreto, em relação a algumas das críticas que têm sido feitas em relação à televisão digital terrestre, dizendo que há aqui uma oportunidade perdida. Ou seja, há uma plataforma que poderia ter 8 canais e que, na realidade, vai ter os 4 que já existem em sinal aberto. Portanto, não há aqui uma mais-valia, a não ser, obviamente, a melhor qualidade. Mas, comparando com a situação internacional, ficamos atrás do que a maioria dos países que fizeram uma opção por uma melhor tecnologia, nomeadamente Espanha. Portanto, estamos a par de países de leste que fizeram esta opção, mas que mantiveram os canais que já tinham em sinal aberto. Por que esta opção? Concorda, partilha com esta crítica ou não? A opção não é uma opção da Anacom, não é? É importante ter-se presente duas coisas. Por isso, a nossa função é, por um lado, criar condições técnicas para que se faça esta migração e elas estão criadas. Mas havia condições técnicas para haver mais canais nessa plataforma digital, somente criar essas condições e depois foi-nos atribuída a função de gerir, no fim de contas, esta migração. Agora, a opção pela quantidade de canais, pelos conteúdos que passam na televisão digital terrestre, foi uma opção que foi feita em devido tempo e vale a pena recordar que previa mais um canal e que previa um canal em alta definição, o célebre quinto canal, e um canal em alta definição, que por razões que são conhecidas acabaram por não se concretizar. Mas isto não fica demasiado caro para ficarmos exatamente na mesma? Obviamente que seria melhor, tornaria mais atrativa a TDT, ter mais conteúdos, aconteceu isso pelo mundo todo. Em Monção, por exemplo, as pessoas recusam pagar por um serviço que na prática vai ser exatamente igual àquele que já existe, apenas com melhor qualidade. Exatamente, não será, mas ia dizer que a comparação ali. Tem que se ter muito cuidado com a comparação com outros países. E eu, quando digo muito cuidado, tem a ver com o seguinte, porque há especificidades, quer da dimensão do mercado e dos modelos de negócio que sustentam. Está a referir Espanha, mas de facto em Espanha há uma quantidade grande de canais que estão na plataforma de acesso gratuito que estão a fechar, porque não são financeiramente sustentáveis. Claro. Por outro lado, há um conjunto de canais que existem em França, em Itália e em outros países, que são regionais. E por isso, a realidade de cada um dos países é muito distinta.
distinta. E eu penso que quem tiver que decidir sobre isso em devido tempo terá que refletir muito bem e ponderar muito bem se há condições de sustentadamente ter mais conteúdos. Mas essa é matéria que está completamente fora da área de atuação da ANACOM, quer no passado, quer no presente. Mas seria viável, quer no seria futuro. viável. Não, do ponto de vista técnico, não só na atual plataforma há condições para ter mais canais, como após o desligamento do sinal analógico há uma quantidade enorme de frequências que fica disponível e que fica disponível para muitos serviços. Fica disponível, por exemplo, para aumentar ainda mais a capacidade da rede de televisão digital terrestre, quer em número de canais, quer na quantidade de canais que podem passar em alta definição. Fica disponível para ter televisões regionais, coisa que não era possível anteriormente por não haver disponibilidade de frequências. Fica disponível, por exemplo, para ter televisão móvel, que é uma outra realidade de televisão que passa a estar disponível, caso seja o entendimento de quem tem autonomia para tomar essa decisão, o fazer. Muito bem. Deve ter recebido algumas reclamações em relação a este processo todo, nomeadamente no que diz respeito aos descodificadores. Os custos suportados pelas pessoas não podem ultrapassar o custo dos equipamentos. Está a referir-se aos custos suportados por quem? Pelas pessoas, pelas famílias. Os custos que as famílias têm que suportar têm essencialmente a ver com terem condições de receber o sinal digital. Isso pode passar por ter um televisor MP4 e os televisores mais recentes, os vendidos nos últimos 2 anos em Portugal, têm capacidade de receber o sinal digital diretamente e por isso não há necessidade de fazer nada a mais. Se o televisor não tiver essa capacidade, então é necessário ter um descodificador para, no fim de contas, transformar o sinal digital num sinal analógico que o televisor possa receber. Agora, quem tiver dúvidas, as pessoas que têm um televisor já há uma data de anos, não sabem como é que as coisas funcionam, têm antenas, não sabem se têm parabólica, se não têm parabólica, independentemente disso tudo. Quem tiver dúvidas, onde é que se pode dirigir, para onde pode telefonar, porque estamos perto do apagão e há várias pessoas que não sabem exatamente o que é que vai acontecer, não sabem o que é que têm em casa quase. Na totalidade das peças de comunicação, e recordo que a primeira campanha começou em fevereiro de 2011, houve várias vagas de campanha, houve imensas peças produzidas, houve 3,5 milhões de jornais distribuídos pela ANACOM, houve 6 milhões de guias entregues nas casas de todas as famílias. Houve em todas as peças é indicado um número de atendimento, existe uma linha gratuita de atendimento da TDT, a funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, onde os cidadãos podem esclarecer todas as suas dúvidas relativamente à migração. O número é o 800-200-838 e este guia está em casa de todas as famílias, terá recebido provavelmente por acaso não recebi. Embora não recebi. Tem sido um caso, aliás, e se foram entregues cerca de 6 milhões de guias, há uma taxa de entrega superior a 99% dos lares em Portugal. Mas o meu falhou e já me dizia pela auricular da rede. É possível. Alguns não receberam, alguns dos meus colegas não receberam. É possível. Neste caso, os guias foram distribuídos na sequência de um procedimento concursal também, concurso público internacional, que foi ganho pelos Correios e por isso foi entregue em todas as moradas dos Correios, com algumas taxas de não entregas que resultam às vezes de não poder entrar num condomínio ou de ter alguns locais onde é possível. Portanto, 800-200-838 é uma chamada gratuita para as pessoas, para onde as pessoas poderão telefonar para esclarecerem algumas dúvidas. Só para terminarmos, e peço-lhe uma resposta quase telegráfica, se é que é possível, quem é que mais ganha, quem é que mais perde com a TDT? Há televisões a ganhar, outras a perder, e pelo menos há receios. Não sei responder a isso, porque há um conjunto muito variado de agentes neste processo. A nossa missão é conseguir que a gestão de um recurso público que é escasso e que é o espectro radioelétrico possa ser utilizado da melhor maneira possível no presente e no futuro próximo. E é esse movimento em que nós estamos envolvidos em Portugal e é por isso mesmo que estamos obrigados a cumprir os prazos de libertação do espectro que está a ser utilizado com a televisão analógica, para que haja todo um conjunto de possibilidades acrescido e já se materializou com a possibilidade de abrir o leilão, de desencadear o leilão do espectro radioelétrico para o desenvolvimento das redes conhecidas normalmente de quarta geração móvel, por isso para ter banda larga móvel de última geração. Há todo um conjunto de possibilidades que ficam abertas e que poderão potencialmente beneficiar todos os cidadãos ao longo do tempo. Claro que em processos de migração tão profundos, envolvendo
uma quantidade tão grande de famílias num país, há sempre pontualmente quem fique melhor, quem fique pior, mas estamos em crer que este tipo de movimento é um movimento que vai ser positivo para toda a gente, vai ser positivo para a sociedade como um todo. E agora pergunto-lhe, porque surgiu-me agora esta dúvida, muitas vezes quando se faz a portabilidade de um número de telefone de uma operadora para outra, há um lapso temporal em que ficamos sem telefone. Aqui neste caso concreto também pode haver aqui um lapso temporal em que ficamos sem televisão? Momentaneamente, de meia hora a uma hora? Vamos ver, a televisão, o sinal analógico e o sinal digital estão a ser emitidos em simultâneo. Por isso, neste momento, os dois sinais estão a ser transmitidos. Não há razão nenhuma para haver qualquer tipo de lapso. E estão a ser transmitidos há mais de um ano em simultâneo. Por isso, os problemas de não recepção do sinal de televisão, se surgirem, têm a ver com o facto de alguma família que esteja dependente do sinal analógico não se ter adaptado a tempo e não com algum problema de lapso técnico. Nem descodificadores, nem nada. Não, portanto, se acontecer algo, é só fazer uma chamada para este número? Sim, à partida, nesse número de telefone, há a capacidade de explicar todas as dúvidas que os cidadãos possam ter com essa migração. Muito obrigada por ter vindo ao Grande Jornal e por esclarecer algumas das dúvidas que ainda subsistem em relação à televisão digital terrestre, cuja primeira fase começa já esta quinta-feira. A partir de agora,